No ouvir e meditar de hoje, as catequeses do Papa Francisco sobre a oração. 14ª Catequese. A oração perseverante. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos a catequese sobre a oração. Alguém me disse, fala demasiado de oração, não é necessário. Sim, é necessário. Porque se não rezamos, não teremos forças para ir em frente na vida. A oração é como o oxigênio da vida. A oração é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos leva sempre em frente. É por isso que falo muito sobre a oração. Jesus deu exemplo de uma oração contínua, praticada com perseverança. O diálogo constante com o Pai, no silêncio e no recolhimento, é o ponto fulcral de toda a sua missão. Os evangelhos apresentam-nos também as suas exortações aos discípulos, para que rezem com insistência, sem se cansar. O Catecismo recorda as 3 parábolas contidas no Evangelho de Lucas, que sublinham esta característica da oração de Jesus. Catecismo da Igreja Católica, número 2613. A oração deve ser, antes de mais, tenaz. Como o personagem da parábola, que, devendo um hóspede que chegou de repente, no meio da noite, vai bater à porta de um amigo e pede-lhe pão. O amigo responde não, porque já está de cama, mas ele insiste, e insiste a ponto de o obrigar a levantar-se e a dar-lhe pão. Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Um pedido tenaz. Mas Deus é mais paciente do que nós, e quem bate à porta do seu coração com fé e perseverança não fica desiludido. Deus responde sempre. Sempre. O nosso Pai sabe bem do que precisamos. A insistência não serve para o informar ou convencer, mas para alimentar o desejo e a expectativa em nós. A segunda parábola é a da viúva, que se dirige ao juiz para que o ajude a obter justiça. Este juiz é corrupto, é um homem sem escrúpulos, mas no final, exasperado pela insistência da viúva, decide contentá-la. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. E pensa, mas é melhor que lhe resolva o problema e me livre dela, sem que venha continuamente lamentar-se diante de mim. Esta parábola faz-nos compreender que a fé não é o impulso de um momento, mas uma disposição corajosa para invocar Deus, até para discutir com Ele, sem se resignar ao mal e à injustiça. A terceira parábola apresenta um fariseu e um publicano que vão ao templo para rezar. O primeiro dirige-se a Deus gabando-se dos próprios méritos, o outro sente-se indigno até de entrar no santuário. Contudo, Deus não ouve a oração do primeiro, isto é, dos soberbos, mas atende a dos humildes. Lucas 18, de 9 a 14. Não há verdadeira oração sem espírito de humildade. É precisamente a humildade que nos leva a pedir na oração. O ensinamento do Evangelho é claro. É preciso rezar sempre, até quando tudo parece vão. Quando Deus nos parece surdo e mudo e que perdemos tempo. Mesmo que o céu se ofusque, o cristão não deixa de rezar. A sua oração anda de mãos dadas com a fé, e a fé, em muitos dias da nossa vida, pode parecer uma ilusão, uma labuta estéril. Há momentos escuros da nossa vida e nesses momentos a fé parece uma ilusão. Mas praticar a oração também significa aceitar esta dificuldade. Pai, vou rezar e não ouço nada. Sinto-me assim, com um coração seco, com um coração árido. Mas devemos continuar,
com a dificuldade dos maus momentos, dos momentos nos quais não sentimos nada. Muitos santos e santas viveram a noite da fé e o silêncio de Deus, quando batemos a porta e Deus não responde, e estes santos foram perseverantes. Nestas noites de fé, quem reza nunca está sozinho. Na verdade, Jesus não é apenas testemunha e mestre de oração, é muito mais. Ele acolhe-nos na sua oração para podermos rezar nele e através dele. E isto é obra do Espírito Santo. É por este motivo que o Evangelho nos convida a rezar ao Pai em nome de Jesus. São João relata estas palavras do Senhor: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o Catecismo explica que a certeza de sermos atendidos nas nossas petições baseia-se na oração de Jesus, número 2614. Ela dá as asas que a oração do homem sempre desejou possuir. Como deixar de recordar aqui as palavras do Salmo 90, carregadas de confiança, que brotam de um coração que espera tudo de Deus? Ele cobrir-te-á com as suas plumas, sob as suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade ser-te-á um escudo de proteção. Tu não temerás os temores e os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. É em Cristo que esta maravilhosa oração se cumpre. É nele que encontra a sua verdade plena. Sem Jesus, as nossas orações correriam o risco de se reduzir a esforços humanos, na maioria das vezes destinados ao fracasso. Mas ele tomou sobre si cada grito, cada gemido, cada júbilo, cada súplica, cada prece humana. E não esqueçamos o Espírito Santo que ora em nós. É ele que nos leva a orar, leva-nos a Jesus. É o dom que o Pai e o Filho nos deram para prosseguirmos ao encontro com Deus. E o Espírito Santo, quando oramos, é o Espírito Santo que reza nos nossos corações. Cristo é tudo para nós, inclusive na nossa vida de oração. Santo Agostinho dizia-o com uma expressão iluminante, que também encontramos no Catecismo. Jesus, sendo nosso sacerdote, ora por nós. Sendo a nossa cabeça, ora em nós. E sendo o nosso Deus, a Ele oramos. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. E é por isso que o cristão que reza nada teme. Confia-se ao Espírito Santo, que nos foi dado como dom e que reza em nós, suscitando a oração. Que seja o próprio Espírito Santo, mestre de oração, a ensinar-nos o caminho da oração.